Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva, nos abençoe na sua paz, na sua proteção. Narra-se na história da literatura do Renascimento que Leonardo da Vinci, em determinada ocasião da sua saga extraordinária de gênio, quando começou a se notabilizar pelas peças-primas que o imortalizaria no futuro, quando estava compondo uma das obras grandiosas da sua carreira, A Última Ceia, Leonardo, que tinha o hábito de selecionar modelos humanos a fim de pintá-los, traduzindo-lhe, portanto, as expressões emocionais e comportamentais para as telas que ele imortalizava, resolveu, em determinado momento, depois de haver desenhado algumas figuras daquela obra pictórica que levou anos para ser concluída, resolveu pesquisar, ali mesmo na Itália e em regiões próximas, o modelo que deveria servir-lhe de instrumento para pintar Jesus. E depois de pesquisar, no interior de uma cidade, ele conseguiu localizar alguém cujo biótipo físico expressava emocionalmente a candura, a bondade, a gentileza, a paz, a jovialidade de alguém puro e inocente que deveria ser traído e crucificado. Encontrou não apenas fisicamente semelhante às descrições que a tradição fazia de Jesus, mas, sobretudo, a expressão emocional de um jovem que cantava no coral de uma igreja, que era dedicado à Santa Sé e que tinha um sonho de se tornar sacerdote mais tarde. E ele serviu como uma luva para traduzir-lhe o pensamento e para imortalizar na última ceia a figura de Jesus. Mais tarde, Leonardo da Vinci foi selecionando as pessoas que deveriam ser os modelos para cada figura que estruturava, que configurava aquele quadro maravilhoso, narrado nos últimos capítulos do Evangelho de João. E depois resolveu deixar para o final a figura de Judas, que é uma das figuras mais importantes daquela cena especial da escatologia teológica e da hermenêutica bíblica. E depois de selecionar, ou de pensar em selecionar, Leonardo da Vinci teve grande dificuldade de encontrar um modelo que traduzisse nas feições, no semblante, na expressão do seu psiquismo, que devesse repercutir no semblante as características emocionais da ganância, da ambição, da hediondez, da oscilação, da instabilidade de comportamento de alguém que trairia um amigo por miseráveis 30 moedas de prata. E depois de fazer uma peregrinação em Roma e sair da própria Roma para outras regiões, ele conseguiu, através de mediação de alguns amigos, frequentando guetos misérrimos, locais de corrupção moral, lugares famosos pelo estereótipo de hediondez, onde graçava os crimes mais hediondos, onde periclitavam as manifestações de violência, de prostituição de maneira geral, dos costumes. E depois de tanto investigar, investigação essa que durou anos, ele encontra em um presídio, por meio de cujas relações ele estabeleceu com autoridades locais, conseguiu entrevistar uma pessoa, alguém que pelos olhos vermelhos, injetados, a expressão agressiva e de revolta, a
postura de alguém que está preparado para reagir diante de qualquer ataque, a insatisfação no semblante, o envelhecimento precoce, as marcas do vício, da agressividade, dos pensamentos mórbidos que alimentava, ali estava o modelo ideal que deveria servir para Judas. E depois de uma autorização, ele conseguiu liberar aquele indivíduo. E que graças a negociações, porque ele fazia questão de pagar aos seus modelos, graças a uma negociação, cuja finalidade tinha por meta diminuir a pena do condenado, ele aceitou posar para o grande gênio pintor, naturalmente que sempre sob as vistas policiais, de algum carcereiro do presídio onde ele se encontrava, para servir de modelo àquela obra-prima da última ceia. E depois de deslocá-lo para o seu ateliê, Leonardo da Vinci começou a tarefa de finalizar aquela peça com a pintura de Judas. Tarefa essa que durou alguns meses. Curioso notar, no entanto, que aproximadamente a partir do 10º dia, Leonardo da Vinci começa a notar que o semblante do seu modelo parecia se modificar. A fisionomia não estava mais com aquele senho carregado. As expressões fisionômicas da face que demonstravam o tônus muscular tenso, contraído, irrequieto. Parecia que a expressão de autopiedade e até de uma certa ternura começou a invadir o coração daquele indivíduo. E Leonardo da Vinci, contrafeito, depois de observar no 10º dia, pergunta ao ser humano que ele servia de serviçal, de prestador de serviço, o que é que estava acontecendo. Porque ele contratou para uma finalidade, mas as expressões do seu semblante estavam lhe perturbando a produção da obra. E graças àquela mudança fisionômica, ele não estava mais conseguindo levar o trabalho adiante. O que é que havia acontecido com aquele homem? Perguntou ele. O que é que havia acontecido contigo? Cadê as expressões que eu coloco como valiosas? Eu preciso daquele semblante seu, você está se modificando. Você tem noção disso? E o homem, com uma expressão muito diferente, quase que como uma angústia, uma melancolia e uma compaixão, olha para o gênio imortal do Renascimento. Aquele homem que deveria ser não apenas um pintor e um esteta, mas reuniria em si várias qualidades do grande artista, várias características do enciclopedista, que mais tarde também seria reproduzido por Victor Hugo no século XIX, vai ouvir daquele homem hediondo dizendo: você não se recorda de mim? Eu sou o jovem que há alguns anos atrás serviu de modelo para Jesus. Sou eu. Eu me recordo bem de você. Eu sei que a minha aparência mudou. Já se passaram mais de 8 anos. Eu me recordo as moedas de ouro que eu recebi. Eu tinha o sonho de ser sacerdote católico, de me dedicar a Jesus e à igreja. Mas não estava preparado para a fama, para o poder e para o dinheiro que você me colocou nas mãos. E a partir daquele momento eu comecei a me perder. Comecei a ser visto na rua, a ser localizado. Aquilo me deu uma certa projeção social. E graças às moedas de ouro que eu acumulei, consegui uma propriedade, que mais tarde consegui um comércio. E graças a isso multipliquei a minha soma, o meu dinheiro. E passei a ser rico, desejado, ambicionado e também invejado. As pessoas que se acercavam de mim, na sua maioria, não eram amigos verdadeiros, eram mais competidores do que amadores, do que amantes do meu ideal. Casei-me, mas mais tarde a tragédia foi porque o consórcio foi feito com bases puramente interesseiras. E quando eu encontrei aquela que eu havia elegido para
caminhar comigo na existência pelo matrimônio, numa experiência de dissipação, eu assassinei o seu amante, porque peguei em flagrante a cena e também acabei com minha vida porque fui preso, fui voltado para o cárcere. Gastei tudo em promiscuidade, em dissipações. E agora aqui estou. Aqui estou. Eu sei que devo estar diferente, mas sou eu. Fui eu que fui o modelo que serviu de Jesus. Leonardo da Vinci nunca iria esquecer, segundo a tradição, esse episódio da sua carreira, que de alguma forma ilustra um conceito muito importante nas ciências do comportamento, nas ciências da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, que examinam fenômenos muito semelhantes, para dizer que nós, seres humanos, somos portadores de polaridades psíquicas que dormem em nosso mundo íntimo. Essas polaridades são, inclusive, inevitáveis para, no mundo consciente, nós agirmos na chamada realidade objetiva. Em nosso nível de consciência, o ser humano necessita interagir com o meio externo a partir de polaridades, de dicotomias. Por essa razão, o eminente psiquiatra suíço, discípulo de Freud, Carlos Gustavo Jung, vai afirmar que o ser humano tem uma estrutura psicológica bipolar. Não é o transtorno bipolar, não. É uma estrutura psicológica bipolar, em cujas dimensões há uma espécie de mecanismo de compensação, graças aos quais a psique funciona sempre agindo ou funcionando como referência às dicotomias que compreende graças ao seu nível de discernimento. Em palavras mais simples, nós interagimos no mundo polar. Sempre nos relacionamos com realidades polares ou polarizadas. Certo ou errado, bem ou mal, feminino ou masculino, branco, preto, sombra, luz, e assim por diante. São, portanto, dicotomias, esquerda, direita, cima, baixo. São dicotomias que estão presentes em nossa realidade. E em nosso nível atual de consciência, necessitamos dessa dicotomia para entender o todo. Não temos ainda a união, a chamada fusão psíquica, a chamada integração psíquica, que faz com que nós possamos entender de maneira unificada a realidade. Necessitamos, portanto, dessa integração, dessa união, que ainda não temos para ter uma ideia do todo, mas ainda não logramos, senão examinando através de fragmentações que vemos no universo à nossa volta. Jung, para estabelecer a sua teoria, chegou a dizer e a afirmar de maneira peremptória que ele se baseava, possivelmente, em obras literárias que inconscientemente já haviam abordado a questão. Quando, por exemplo, uma obra famosa, um pouco antes da sua teoria psicanalítica, do poeta e escritor britânico Stevenson, a famosa obra O Médico e o Monstro, que narra de maneira romantizada, romanceada, a história de um jovem médico que era notável, bem projetado, bem colocado na sociedade, alguém que fez sucesso material, social, que é alguém que é bem sucedido, que venceu na vida em todos os quesitos, que era considerado um homem de bem, e que em determinado momento resolve ingerir determinada substância por ele elaborada, já que a sua cobaia acaba por não lhe ser útil na história, e ele resolve experimentar em si mesmo para saber o que é que aquela substância liberaria, porque tinha como finalidade liberar as manifestações mais primárias que o indivíduo social controla, recalca, reprime e libera para fora. E ao ingeri-la, ele se torna alguém déspota, alguém facínora, alguém acelerado na sociedade, alguém antissocial, que comete crimes, que comete transgressões, que lesa os outros. E essa obra, O Médico e o Monstro,
ficaria famosa de maneira romântica, isso é, de maneira literária, romanceada, para ilustrar uma realidade que existe em toda a criatura humana. Talvez é por essa razão, por não entendermos a psicologia humana, muito complexa, aliás, o psiquismo humano de uma maneira profunda, às vezes nos surpreendemos tanto diante de situações nas quais pessoas do bem fazem coisas más. Pessoas éticas deslizam e transgridem. Pessoas bem intencionadas também podem cometer transgressões. Porque não compreendemos ainda a psique humana. Porque ainda não entendemos de maneira profunda a personalidade da criatura humana. Porque necessitamos estudar a psique, o comportamento humano, para termos uma ideia mais bem elaborada de como nós funcionamos. Essas polaridades psíquicas existem em nós. E Jung vai dizer que é necessário, através de um processo de amadurecimento psicológico, que ele chamava de individuação, palavra por ele cunhada, que ele retirou de velhas tradições platônicas e neoplatônicas, para dizer que o indivíduo, na individuação, ele integra as polaridades em um eu completo, em uma pessoa profundamente identificada com o mundo interior em relação ao mundo exterior. O ego, disse ele, no processo de individuação, de amadurecimento, realiza uma transformação de tal forma que está perfeitamente sintonizado com o seu inconsciente. Isso é, aquilo que nós somos internamente é aquilo que nós aparentamos externamente. Portanto, é uma sincronia entre o meu eu exterior e o meu eu interno. Porque normalmente nós temos uma cisão entre aquilo que eu sou internamente e aquilo que eu aparento, aquilo que eu projeto, aquilo que eu demonstro. E por isso ficamos com sentimento de culpa, com conflitos, porque aparentamos uma coisa que não somos e vivemos uma outra realidade em nosso mundo interior. A necessidade de irradiar, não de ser autêntico, honesto, no sentido negativo da palavra, de colocar para fora as feridas dentro daquilo que a gente tem de mais baixo. Não é isso. Eu sou autêntico mesmo e sair por aí agredindo os outros. Não é essa a ideia. Mas é ter ciência de quem se é, para não se preocupar em parecer aquilo que não está no momento. Ou ser aquilo que está, estando aquilo que se é. É essa realidade que faz com que o indivíduo seja harmônico e possa trabalhar para ser cada vez melhor. É o processo de individuação que integra as polaridades psíquicas. Porque quase sempre nós temos polaridades psíquicas adormecidas que precisam ser integradas na consciência. Numa linguagem mais clara, ser descobertas. Se autoconhecer. A realizar o processo de amadurecimento interior para se descobrir, para saber-se quem se é. É essa a necessidade premente, essa necessidade imediata que todos nós aí possuímos. A verdade é que quando nós examinamos a tradição de todos os povos, e Jung vai dizer isso, nós temos essas polaridades. Por exemplo, na religião a gente tem Shiva, Vishnu, o deus da destruição e o deus da conservação. Na tradição hebraica, e mais tarde hebraico, católico, cristã, nós temos Deus, Satanás, na colocação bíblica e medieval. Nós temos Ahriman, na Pérsia, e Ormuzd. Nós temos o Yin e o Yang. Essas dicotomias que fazem com que tenhamos que lidar com realidades que nós já sabemos, que nós já acessamos em nosso nível consciente, e outras realidades que nós ainda não estamos dando conta, que estão adormecidas em nosso mundo interno, necessitando, portanto, de uma viagem para dentro. Lao Tse, o famoso pensador chinês, certa vez sonhou que era uma borboleta, e ao acordar ele exclamou de maneira até exótica e engraçada, dizendo: sonhei que era uma borboleta, e ao acordar eu não sei se eu sou um homem que sonha com uma borboleta, ou se eu sou uma borboleta que está pensando que é homem. Na época não havia Rivotril, para acalmar um pouco. Mas a verdade é que nós, muitas vezes, ele ilustra isso, nós não sabemos quem nós somos. Eu vejo muita gente dizendo assim: eu achava que ia reagir de uma forma diante de uma tragédia e reagir exatamente o oposto.
de maneira contrária, porque nós não nos conhecemos. Porque se nós conhecêssemos realmente as nossas reações nervosas, o nosso modo de funcionar, fizéssemos uma análise sincera, saberíamos inclusive antecipar determinadas ocorrências que causam tragédia em nossa vida, que causam reações. Mas também tem reações inesperadas positivas. Tem determinadas reações que a gente faz de sabedoria, de atitude, de inspiração, que a gente também não sabia que era possível, porque nós também não nos conhecemos. Porque há também potencialidades em nós, também adormecidas. Elementos que estão guardados e que precisam ser desenvolvidos. E Jung categorizou tudo isso de uma maneira mais complicada, num jargão mais técnico, mas falava desses conteúdos inconscientes, alguns dos quais nós ignoramos intencionalmente. Ou seja, nós fragmentamos o nosso eu. Porque se eu não aceito uma parte de mim, eu não estou aceitando a mim mesmo aquela parte que eu ignoro. E foi isso que ele chamou de sombra. O lado sombra é o lado sombrio que nós rejeitamos, consciente ou inconscientemente. Ignoramos, não queremos dar conta, o que não quer dizer que ele não exista e que não cause perturbação em nossa vida. Por isso que quase sempre a sombra que nós não conhecemos, dizia ele, passa a perturbar a nossa história de vida. Ele dizia de uma maneira poética, né? Ele dizia, a sombra que não é descoberta acaba se tornando o seu destino. E é verdade, porque acaba essa sombra sendo projetada, e toda sombra projeta escuridão por onde passa, empanando ou impedindo a claridade de chegar. A sombra. Então nós temos essa sombra que projeta. Um dos mecanismos mais negativos da sombra é projetar a sombra nos outros. Aliás, um dos mecanismos de defesa do ego, Anna Freud, mais tarde vai a filha de Freud examinar os vários mecanismos de defesa. Mas a projeção é tão comum que o próprio Jesus de Nazaré identificou-a no apedrejamento que queriam fazer a mulher que foi pega em adultério. Está lá no Evangelho. E quando ele diz, aquele que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra, estava se referindo às projeções. Porque ninguém adultera sozinho. Cadê aquele que estava com ela adulterando, que estava na multidão ignara, querendo atormentar-lhe e destruir-lhe a existência? Porque a projeção faz com que a gente destrua aquele que me faz lembrar do meu conteúdo inconsciente que eu não quero dar conta. É que vale dizer que ao ver uma mulher adúltera, o homem machista quase sempre queria destruí-la porque não queria aceitar o seu lado adulterino que existia dentro dele e que dormia no seu inconsciente. Em vez de solucionar o conflito, quer matar o conflito matando ela, através do apedrejamento. É um mecanismo psicológico muito sutil e muito rico. Mas nós temos isso hoje. Eu vejo gente dizendo assim, eu sou fantástico, eu bato o olho em alguém e sei que a pessoa não presta. Eu nunca vi alguém assim, dizendo assim, bateu o olho, eu bato o olho em alguém e vejo um missionário do bem na terra, um apóstolo. Não, só vê o que não presta. Por que será? Porque nós só julgamos a realidade exterior com dados que nós conhecemos. Nós só examinamos e só enquadramos, analisamos os outros de acordo com aquilo que nós conhecemos como referência. Então essa é uma necessidade de projeção. Nos relacionamentos afetivos isso é muito comum. As projeções, as desconfianças, os ciúmes. Que tem muitas vezes também conteúdos inconscientes. E Jung vai dizer tudo isso, vai dizer dos arquétipos. Esses padrões universais que estão presentes aí na história nossa, na história da própria civilização. Ou seja, os padrões morais e psicológicos que todos nós carregamos, mais ou menos desenvolvidos, mais ou menos pronunciados, mais ou menos desabrochados. E quando falamos isso, sejam os negativos, sejam os positivos, porque todos nós temos Jesus e Judas em nossa intimidade. Temos um Judas e temos um Jesus dormindo em nós. Podemos desenvolver um ou desenvolver outro. Porque o mal é algo em que se vicia também. Em que se acostuma, que se habitua. Desde as pequenas coisas até as grandes tragédias. Desde o hábito de se queixar. Já notaram que as pessoas que se queixam,
quase sempre, quando começam a se queixar, com o tempo aumentam a queixa. Quanto mais se queixam, mais vontade tem de se queixar. Porque aquilo vicia. É viciante. Há, inclusive, um pesquisador da neuroanatomia funcional examinando isso. Porque determinados hábitos viciam com os mecanismos de compensação cerebral, porque causam prazer. O mesmo prazer dopaminérgico do sexo, da comida, do sono e da usança de drogas. São as mesmas áreas, que também são as mesmas áreas que são acionadas numa boa conversa, num diálogo superior agradável, numa boa leitura, numa ação do bem. São os mesmos mecanismos que são acionados, cerebrais. Então, são as potencialidades que nós temos. Não foi por outra razão que Allan Kardec recebe dos espíritos, quando examina as paixões humanas, a seguinte colocação: o princípio das paixões não é má, é bom. Porque tem a ver com reminiscências de períodos anteriores da evolução, em que a experiência do irracional necessitava dos instintos para a preservação da espécie. O princípio das paixões não é mau. Remonta no instinto de conservação da vida. Mas o uso e o direcionamento que se faz na experiência da racionalidade, ou seja, na experiência hominal, é que a torna uma paixão inferior, ou pode conduzir numa paixão superior, uma paixão positiva. Emmanuel, através de Chico Xavier, numa bela obra vai dizer: nenhum instinto vai ser destruído, senão transformado, modificado, senão reeducado, redirecionado. Então o princípio das paixões é o mesmo. A paixão que envolvia Mahatma Gandhi. Muita gente não sabe que Gandhi tinha um temperamento forte. Os biógrafos dizem que ele tinha um temperamento muito forte. E que para domar esse temperamento, para administrar, para controlar... Porque o problema... Você tem temperamento forte? Não tem problema nenhum. O problema é como é que você usa esse temperamento. Se você usa em determinadas ocasiões inadequadas, a coisa vira uma tragédia. Destrói os outros. Agora, o temperamento forte pode e deve ser usado para alguns contextos. É imprescindível. Se você pegar essa força do seu temperamento e focar para estudar um concurso, é uma fera. Então, há momentos para tudo. Há momentos de ser um leão e há momentos de ser um beija-flor. O princípio das paixões não é mau. O uso, o direcionamento. Então a paixão que envolvia Mahatma Gandhi, ele teve muita dificuldade de controlar o temperamento, a tendência, a irritabilidade, a exaltação, e fez disciplinas morais, ele mesmo conta em uma das suas biografias, para domar e direcionar para a causa da não violência, e se tornou esse homem pacífico, esse homem extraordinário. O princípio era a mesma paixão do seu conterrâneo Adolf Hitler, que tinha a mesma energia, mas que direcionou de uma forma perturbadora. Hitler tinha um carisma à semelhança de Gandhi. Tinha uma condição de encantar o público que falava. Um orador sensacional. Falava numa retórica e numa eloquência que catalisava as atenções, deixava a juventude alemã emocionada, bebendo-lhe as palavras. Às vezes falava como se tivesse um transe epiléptico. Mas a sua mensagem era profundamente perturbadora, destruidora. A paixão, por exemplo, de uma Madre Teresa de Calcutá, que ia ali e acolá, que penetrava os lares mais variados para salvar vidas. O princípio era o mesmo de Eichmann, de Himmler, de Goebbels, que penetrava vários lares para arrastar judeus, poloneses e russos para os campos de concentração. A paixão era a mesma, só que direcionada para finalidades negativas, em detrimento da finalidade positiva de Madre Teresa de Calcutá. Os estudiosos desses carrascos nazistas dizem que, por exemplo, Eichmann, depois de sair de um campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, chegava em casa, beijava sua esposa, brincava com os filhos, era excelente pai de família, era um excelente marido, era uma pessoa amorosa, dedicada ao lar, mas ao romper aqueles muros da câmara de gás,
do campo de concentração se transformava num monstro, num títere. E se a gente for examinar, veremos, porque o princípio dessas dualidades, dessas polaridades existem. A paixão que envolvia Martin Luther King Jr., de enfrentar públicos, de sair em passeatas, de pregar por justiça social, era a mesma paixão de um tal Merlão, só que direcionada aqui para o mal. Esse conquistador, que no passado saiu invadindo cidades, incendiava toda a cidade aonde invadia e degolava homens e mulheres por onde passava. E depois dormia tranquilamente com a sua esposa e seus filhos. Então é o direcionamento. Allan Kardec não deixou de considerar a questão, não deixou de examinar essa realidade, quando, depois de provar a imortalidade da alma, através do fenômeno mediúnico, depois de provar com a comunicação dos espíritos que voltam e se manifestam no mundo físico, comprovando a realidade do ser imortal, a realidade do ser espiritual, depois de confirmar que a alma continua a viver após a morte, que a morte não existe como um fato real, a morte é uma ilusão dos sentidos, a morte é apenas a destruição do casulo orgânico que o espírito estava vestindo, da indumentária biológica de que ele se despe para um plano de vibrações diferentes, como dizia Chico Xavier. A morte é uma mudança de casa sem mudança de pessoa, porque cada um vai para o além conforme adormeceu na sepultura. Cada um desperta no mundo espiritual com as mesmas características, nem anjo, nem diabo, nem demônio, nem santo. Cada um desperta com seu patrimônio, sofrendo o inferno que carrega ou o paraíso que construiu. Porque ninguém vai para o céu ou o inferno, leva consigo o céu e o inferno que carrega. Porque a realidade do mundo espiritual é apenas uma consequência, da mesma forma que existe aqui, no mundo material. Pela lei das afinidades, cada um de nós, quando sair daqui, vai para o local ou para as pessoas com as quais tem uma certa identificação, tem uma certa lei de afinidade que nos aproxima, um certo magnetismo que faz com que a gente se aproxime ou a gente repila determinados padrões, determinado contexto, determinada conduta. Então, depois daqui, para aquelas pessoas que gostam de um ambiente cultural, um ambiente de lazer, um ambiente de bom conhecimento, um ambiente agradável, de elevação, vai buscar os locais com os quais se apetece. Para os outros que gostam de um lugar mais agitadinho, de uma coisa assim mais acelerada, eu não vou aqui citar, porque pode ter menor de idade, mas tem sábado à noite por aí. Cada um vai buscar aquilo que tem, que cultiva no mundo íntimo. Só que, fora da matéria, fora do corpo, essas realidades são muito mais automáticas. São muito mais presentes. Esse magnetismo é mais forte, porque o corpo de carne denso abafa. Mas no mundo espiritual, aquilo que eu construí no meu mundo interior, plasma-se e se constrói no mundo exterior, aonde eu estou. Como consequência inevitável, o reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus, o reino dos céus. Allan Kardec examina tudo isso, vai examinar essas questões e vai no capítulo mais importante do ponto de vista do comportamento, o capítulo mais psicológico de toda a obra do Livro dos Espíritos, que se chama Perfeição Moral. É o último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, é o coroamento das 10 leis morais. Allan Kardec faz ali um estudo da psicologia humana, nas suas variadas faces, nos seus variados enfoques. E em um dos momentos mais brilhantes, Allan Kardec chega a dizer que existem no ser humano duas naturezas, uma natureza animal e uma natureza espiritual. Ele antecede Freud, antecede Jung, antecede Adler, antecede boa parte dos grandes teóricos da psicologia que falam das polaridades psíquicas, porque Allan Kardec veio antes. E numa linguagem fácil ele vai dizer, na natureza animal, graças ao corpo biológico, que não é diferente dos demais animais, porque tem os seus impulsos, as suas necessidades, as suas realidades fisiológicas, o ser humano, com esse corpo e com seus impulsos, participa da vida dos animais. E graças a isso,
Tem, graças à identificação com a matéria, tem os padrões e hábitos, as manifestações materiais que ele guarda e conserva de experiências anteriores. Os atavismos, como diz Joana de Ângeles. As heranças primárias do seu processo evolutivo, das suas experiências na era ou na época dos irracionais. Não são negativos. Não são negativos. Às vezes são primitivos. Da mesma forma que determinado comportamento numa criança é perfeitamente natural, mas o adulto fazer a mesma coisa já é inadequado. A gente viu aqui algumas crianças aqui. É perfeitamente compreensível. Porque está verbalizando, está oralizando e quer disputar um pouco com o orador. Louvado seja Deus. São as provações nossas. Mas, daí, por exemplo, um adulto que tem o mesmo comportamento já soa inadequado. A mesma postura em períodos diferentes. Da mesma forma, o espírito tem uma infância espiritual, na qual alguns padrões de comportamento são compreensíveis. Ao romper esses padrões, ou alcançar a racionalidade, o discernimento, quem de nós, no mundo atual de hoje, não tem um certo discernimento do que é certo e do que é errado? Quem de nós não sabe o que é que lesa e o que é que não lesa o outro? É o discernimento. Daí alguns padrões instintivos do passado que ainda gritam em nosso inconsciente já são inadequados atualmente. Que necessitam da racionalidade, da razão para direcioná-los. Dentre os primarismos ou os instintos, os atavismos, há 3 instintos básicos que predominam na criatura humana. O instinto da alimentação, o instinto do repouso e o instinto da procriação. Significa dizer atender o sexo, atender o estômago e atender o sono. São esses 3 instintos mais básicos que fazem parte da nossa conjuntura. E Allan Kardec mais adiante vai dizer que a natureza espiritual, no entanto, tem a ver com o elemento não material que existe no ser humano. Se há o corpo com o qual ele participa da vida dos animais, há também um psiquismo, que não é mais material, ou pelo menos não matéria, uma matéria densa, com o qual ele participa da vida espiritual. E esse elemento psíquico, esse elemento espiritual, esse elemento transcendente, faz com que ele também tenha uma conexão com a vida espiritual. Allan Kardec vai dizer que no homem ele pode alimentar, reforçar, exercitar e desenvolver a sua natureza animal, ou ele pode desenvolver a sua natureza espiritual. Se ele escolhe desenvolver a sua natureza animal, ele se afasta cada vez mais da sua dimensão espiritual. As potencialidades que existem dentro de nós. O Deus interno, o Cristo interno e o Judas interno. Simbolicamente falando aqui, claro. Mas se ele desenvolve a natureza espiritual, ele enfraquece a sua natureza animal. Daí porque o Espiritismo é super coerente. O Espiritismo não vai pregar você fazer uma mudança de fora para dentro, porque é contraproducente. O Espiritismo não se preocupa com detalhes exteriores. Como é que você se veste? Como é que você se alimenta? Como é que você se comporta na etiqueta social? Isso daí são consequências. Porque não vai ser o que você come que vai fazer você espiritualizado. Hitler era vegetariano. E Chico Xavier comia carne. Nada contra uma alimentação vegana, vegetariana, é saudável até. Quem quiser e optar por isso, é válido. Mas isso não vai fazer você 1 centímetro mais espiritualizado. Pode acontecer de você se espiritualizar e, por consequência, você mudar a sua alimentação. É uma outra coisa. Mas você se alimentar para ficar espiritualizado, vai desencarnar mal. Porque eu vejo gente de uma alimentação macrobiótica, de comer só grão, que vive infernizando a vida dos outros,
Eu tenho um companheiro no movimento espírita que é assim. E quando ele me vê comendo uma carnezinha, ele diz assim, um cadáver cebolado, é uma maravilha. Porque eu entro em conflito com isso. E aí eu lembro de Jesus, não é aquilo que entra na boca do homem que o corrompe, mas sim o que sai do coração. Então, repitamos, nada contra aquela pessoa que queira adotar uma alimentação mais saudável. Faz parte do nosso processo evolutivo, a alimentação também está mudando. Mas não vai ser de fora para dentro. Porque senão você vai pegar seu cachorro, que também é um princípio espiritual em evolução, e vai querer que ele coma só quinoa com grão de bico. Porque Deus está errado, e você vai querer acelerar a evolução dele. A natureza segue o espírito de sequências, diz Emmanuel. Então, do contrário, você vai ter distúrbio, você vai ter problemas. Agora, se você se espiritualiza de dentro para fora, você pode optar por determinados regimes e dietas sem problemas. Porque é autêntico de dentro para fora. É por isso que Gandhi fez greve de fome e não teve problema. É por isso que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites sem nenhum distúrbio. Mas era mudança espiritual e aquilo era consequência. Então, o Espiritismo nos propõe essa coerência, esse bom senso. É a doutrina do bom senso. É a doutrina que diz que você tem uma força poderosa em você. Que é a força da mudança. O povo adora ser médium, fazer fenômeno mediúnico. Eu vou dizer uma coisa. Muitos médiums, alguns que eu conheci no movimento espírita, que fizeram fenômenos espetaculares. Carlos Mirabelli ergueu-se no ar. Foi fotografado por César Zama, um antropólogo baiano, inclusive que era materialista. Foi pesquisado por Alfredo Peixoto e outras personalidades. Materializou espíritos à luz do dia. Daniel Douglas Home, o médio escocês, que levantou mesas e cadeiras de jacarandá pesado, de 80 quilos, diante de testemunhas como Napoleão III, a Imperatriz Eugênia. Eusápia Paladino, a maior médium italiana, que foi pesquisada pelos maiores pesquisadores desde os 4 anos de idade. Que colocava a mão em um objeto e o objeto começava a se mover, os espíritos apareciam. E se a gente for citar aqui vários médios, esses médios, no entanto, não conseguiram sensibilizar ninguém para tornar a pessoa uma pessoa melhor, para uma vida melhor. É por isso que eu admiro o Chico Xavier. Não é pelo médium Chico Xavier, porque o médium era extraordinário, mas tiveram outros médios iguais, com os mesmas pujanças, mas era aquilo que ele conseguiu fazer com a mediunidade dele no comportamento cristão. O maior fenômeno que nós temos é a mudança de comportamento. Porque esse é um fenômeno que convence, que sensibiliza. Alguém que é modificado irradia e torna a sua vida uma vida melhor e torna a vida daqueles com os quais está também melhor. É o fenômeno mais difícil. É o fenômeno da transformação. É um fenômeno que não chama atenção. É um fenômeno que não tem um aplauso, que ninguém fica sabendo. Porque as lutas são internas. As lutas de melhoramento são internas. A natureza animal e a natureza espiritual. Não tem aplausos. Você superar uma má tendência. Você vencer o orgulho. Você vencer o egoísmo. Você treinar a solidariedade. Ninguém fica sabendo muitas vezes. São, portanto, desafios interiores. Aquilo que Paulo chamava o bom combate. O bom combate. É interessante essa colocação. Porque se de um lado nós temos o nosso passado, como diz André Luiz, o nosso pretérito no subconsciente, a natureza animal, temos o nosso futuro, a superconsciência, como dizem alguns psicólogos transpessoais, as potencialidades que necessitam ser desenvolvidas. Não é brigar uma coisa com a outra. Se a gente desenvolve um, como diz Allan Kardec, a gente diminui o outro. Allan Kardec chega a perguntar, porque muita gente me pergunta, sim, mas como é que eu faço para me melhorar? Para eu vencer determinado vício, determinado problema? Não existe uma receita específica. Primeiro é necessário se colocar em um programa, porque um programa que é bom para mim pode não ser bom para o outro e vice-versa. Não existe uma receita para todo mundo. Não. É necessário que eu me examine. O médium, o sacerdote, o pastor, o psicoterapeuta vai nos ajudar a nos examinar, mas não vai fazer a nossa tarefa. Vai nos ajudar a caminhar, a apontar caminhos, mas quem caminhará seremos nós. Allan Kardec chega a perguntar qual é o método prático mais eficaz para o indivíduo resistir à atração do mal, melhorar nessa vida e ser feliz após a morte. E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Está no item 919. Aí Kardec,
O sábio é Sócrates. A frase não é de Sócrates, mas ele divulgava na sua filosofia porque ele tinha visto no oráculo de Delfos, Gnótice Auton, conhece-te a ti mesmo. E ele achou tão fantástica que ele incorporou a sua filosofia e mais tarde divulgou a necessidade do autoconhecimento. E, portanto, o Espírito responde, um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Um método prático mais eficaz. Aí Kardec pergunta, mas o difícil realmente é se conhecer. Como fazê-lo? Como fazer um autoconhecimento sem se enganar? O Espírito Santo Agostinho é selecionado do mundo espiritual para responder. Aurélio Agostinho é uma criatura que não foi selecionada pelo mundo espiritual ao acaso. Porque Agostinho, que viveu lá por volta do século IV, que era um doutor em oratória, retórica e lógica, as disciplinas da época, era uma intelectualidade privilegiada, era adversário do cristianismo. Havia adotado a doutrina do maniqueísmo da época e era avesso ao cristianismo. Sua mãe, Santa Mônica, era cristã e passou a vida inteira como cristã. Dos 3 filhos que Mônica teve, Agostinho era o mais perverso, era o mais agressivo, era o mais problemático. Ele parecia se aliar ao pai, que era um psicopata, para espezinhar a própria mãe, que passava tormentos dentro de casa. Na visão de Mônica, ela achava que o marido cruel e o filho ingrato eram cruzes que Jesus havia lhe dado para demonstrar a força da sua fé. Era a forma dela entender. E ela se submeteu àquilo. Orava pelo filho a vida inteira. E um dia, Agostinho esteve num debate e um cristão chamado Ambrósio dialogou com ele e falou sobre o Evangelho. E começou a citar passagens do Evangelho que despertaram a curiosidade. Ele foi consultar o Evangelho de Lucas e se deslumbrou de tal forma que nesse dia ele voltou a casa, olhou para ela e disse, a senhora venceu. Vou me tornar cristão. Ela começa a chorar, já estava idosa, o marido já havia desencarnado. A sogra também, que ela cuidou, que também era agressiva. Veja que tinha que ser uma cristã mesmo, né? Fantástica. E aí ela olha, com lágrima nos olhos, meu filho, 27 anos orando por você. 27 anos orando para libertar você das garras do mal. Olha, eu vejo gente orando 2 semanas e dizendo, meu problema ainda não resolveu. 27 anos. 27 anos orando por você para libertar você das garras do mal. E chora, e logo depois morre. Parecia que o objetivo da vida dela havia finalizado. Depois ela desencarna. E Agostinho se torna um dos grandes heróis do cristianismo. Um dos grandes homens da humanidade, um dos apóstolos mais notáveis, inclusive um dos pais da teologia católica. Esse homem extraordinário, no mundo espiritual, vai fazer parte da equipe espiritual que assessorou Allan Kardec. E ele é convidado para dar a sua informação. Por quê? Porque ele foi um dos maiores exemplos de transformação. Ele era devasso, promíscuo. Só para vocês terem uma ideia, ele tinha uma vida tão dissoluta que com 14 anos ele já tinha sido pai. Uma vida promíscua. Uma vida de agressividade. Na obra Confissões ele coloca isso. Eu era ladrão e gostava de ser ladrão. Gostava de prejudicar as pessoas. E a força que ele fez para mudar, inclusive no hábito que ele se viciou, de uma vida sexual promíscua, de tal forma ele tinha cuidado que ele não ficava a sós com uma mulher, porque ele não sabia se ia conseguir se garantir. Olha que coisa. Mais tarde ele escreveu até umas coisas erradas da mulher, né? Diz que a mulher é um instrumento de Deus para que o diabo coloca a mulher na vida do homem para atormentar o homem. Olha que coisa. Quer dizer, a culpa é da mulher, não ele que era desequilibrado. Mas enfim. E ele sempre ficava com alguma testemunha, uma irmã ou um amigo seu, para segurar, para se controlar. Porque depois de se viciar muito, é muito difícil o indivíduo sair e não se corromper novamente. Né? Depois que... É que nem a usança de droga. Né? É muito melhor prevenir do que a pessoa, depois que usou, curar-se. E ele, mais tarde, adota um comportamento extraordinário. É selecionado pela equipe de Kardec para responder. E ele vai dar uma mensagem notável, dizendo, fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Ao final de cada dia, eu fazia um exame de consciência. E passava pela cabeça aquilo que eu havia feito de bom e de ruim. Para corrigir o mal que foi feito, se porventura houvesse sido feito, e para melhorar ainda mais o bem que foi praticado. Quando eu leio essa mensagem, eu sempre fico me meditando o seguinte: o mal que eu fiz, se prontificar simplesmente em corrigir amanhã. E o bem que foi feito, melhorar ainda mais. Multiplicar, aumentar. É interessante porque não há nem espaço para culpa pelo mal que foi feito,
nem para narcisismo e exaltação, deslumbramento pelo bem que foi feito. Paulo dizia, eu sou o mesmo, no sucesso e na derrota eu sou o mesmo. Então, é essa maturidade psicológica, e Agostinho responde a Allan Kardec dizendo, falando essas questões, convidando a todos nós a essa análise corajosa das nossas imperfeições. Esse é o fenômeno que precisamos fazer. O fenômeno que a Casa Espírita, e essa Casa Espírita, que é uma Casa Espírita abençoada, que nos proporciona através do fenômeno mediúnico, do passe, do tratamento fluidoterápico, são acréscimos da misericórdia. São misericórdia divina. Mas se nós não fizermos a nossa reforma estrutural, a nossa mudança interior, a gente vai ficar precisando de tratamento a vida inteira. Aliás, quem diz isso não sou eu, é Allan Kardec. Allan Kardec diz que é necessário ir até as causas. Ou seja, se eu estou mal e preciso de um tratamento espiritual, eu vou buscar o tratamento, é claro. O tratamento vai agir nos efeitos, mas é necessário pesquisar as causas. O que é que me levou a ficar mal? Para que eu possa ser a fonte dos recursos de mim mesmo. E eu possa também me renovar. Chico Xavier tem uma mensagem em Vozes do Grande Além, que o Espírito se comunica, foi um espírita na Terra, em Belo Horizonte. Um grande médium que desencarnou e ele diz, meus amigos, vocês não sabem o que eu vi aqui. Eu trabalhava no Centro Espírita X, era o dirigente da casa, fazia tratamentos espirituais com as pessoas. Haviam pessoas que eu conhecia que ficaram a vida inteira se queixando das mesmas dores, dos mesmos problemas nos tratamentos. Desencarnaram, vieram para cá e estão com os mesmos problemas aqui. E estão se organizando para reencarnar. E eu digo, se não mudarem, vão reencarnar com os mesmos problemas. Então vejamos que coisa. Por que isso? Porque a gente deve, claro, fazer o tratamento espiritual, mas aproveitar para fazer a mudança interior. Porque na raiz sempre há uma questão do espírito que somos. Do espírito que somos. Todas as problemáticas que nós vivemos têm causa no espírito que somos. Em dívidas, em compromissos negativos, em condutas inadequadas que precisam ser modificadas. Transformadas. Senão a gente fica fazendo tratamento apenas na periferia. Isso em qualquer dimensão. Seja num câncer, que é uma doença que convida a uma profunda reflexão, seja numa alergia. Todas essas dimensões de demandas têm raízes espirituais. Ao espírito que eu sou. E que precisam ser examinadas. Então é necessário, porque senão a gente fica apenas no tratamento, no trabalho. Então a gente fica atribuindo ao trabalho espiritual que fizeram. A gente adora ser enfeitiçado, né? Então é uma coisa maravilhosa. Tá com algum problema? Ah, eu já sei quem foi. Foi a ex-namorada do meu marido que fez um trabalho contra mim. Ora bem. Quer dizer, alguém se apaixona por mim. Eu não quero namorar com a pessoa. A pessoa faz um trabalho de magia negra contra mim e eu morro. Onde tem coerência isso? Onde existe lógica isso nas leis de Deus? Então as leis de Deus estão nas mãos de uma pessoa caprichosa e apaixonada. Eu já falei isso aqui, já falei outras caras. Quem quiser fazer trabalho contra mim, pode fazer. Pode fazer. Eu dou o nome todo, o CPF, só não dou a senha do cartão, porque pode ser que eu corra perigo. Mas se quiser que eu coma a comida, eu como a comida. Se quiser que eu dou um pedaço de roupa, porque diz que se der um pedaço de roupa, é tiro e queda. Eu dou. Isso não vai mudar a minha vida. Isso não vai alterar o meu comportamento. Agora, se eu for venal, se eu for insensato, se eu for egoísta, perverso, não precisa nem ninguém fazer trabalho. Eu mesmo já atraio. Eu mesmo já sintonizo. É a lógica. Não há mal nenhum que possa contra as defesas do bem. Agora, se eu estou no bem e ainda assim sofro algumas coisas, é porque faz parte do meu programa evolutivo. Eu estou crescendo com aquilo. Porque a doutrina espírita é tão maravilhosa que vem dizer que somente vai acontecer comigo aquilo que é o de melhor para o meu programa espiritual. Então, o mal não vem de fora para dentro. O mal que pode me acontecer é o mal que eu faço. Porque isso acarreta a consciência de culpa e as consequências da dívida que eu adquiro. Em qualquer instância. Então é necessário fazer uma análise corajosa das nossas imperfeições. Porque é nas imperfeições que nós vamos cair. Kardec tem uma colocação, já estamos terminando, uma colocação no céu e inferno, que ele vai dizer o seguinte:
o número de imperfeições faz com que o espírito seja mais ou menos infeliz. E ele chega a dizer, o espírito que tem 5 imperfeições sofre mais do que aquele que só tem 2. E a gente lê esse texto e fica pensando assim, né? Que é uma coisa muito poética, muito filosófica, né? Muito teórica. Mas as imperfeições é que fazem o espírito sofrer. E as virtudes é que fazem os espíritos felizes. Daí a soma das virtudes faz o espírito evoluído, o espírito bem-aventurado. Qualquer imperfeição é causa de sofrimento. Quer ver uma coisa? A pessoa indisciplinada. Aí a pessoa tem trabalho, tem que chegar no trabalho, 8 da manhã. Aí acorda 7h50. Naturalmente que vai tomar café, vai tomar banho e vai chegar no horário. O trabalho fica a 20 quilômetros à distância da sua casa, vai pegar um trânsito muito tranquilo e vai chegar na hora, né? Veja que sofrimento. Aí na hora de sair, ele sai 7h55. O elevador está lotado do seu apartamento, se for o caso de edifício. E aí ele desce, aí até chegar ao elevador, chega no carro. Olha que infelicidade, que sofrimento, que estresse. A indisciplina, uma imperfeição. Quantos sofrimentos. Então a gente tem isso em tudo. Tem isso em tudo. Então fazer uma lista. Fazer a lista das minhas imperfeições. Colocar, dizem os terapeutas, colocar uma lista de imperfeições, examinar e começar a trabalhar algumas. Olha, nessa semana eu vou trabalhar essa. E depois de uma semana fazer uma análise, um exame, para ver. Botar assim, né, pregado em algum lugar para ler as imperfeições de vez em quando. Quer dizer, se for casado ou casada, é melhor esconder a lista em outro lugar, porque é falta de caridade, né, o parceiro. Mas se for ainda alguém que tem esperança com fé em Deus, seja algum esperançoso, e aí pode botar assim na porta do banheiro, no espelho, né? E olhe, e examine, e faça uma tentativa. E depois examine. E depois veja se avançou. E na semana seguinte, refaça a lista. E procure fazer análise sincera, se realmente está melhor. Vai ter grandes resultados. Sem se atormentar com culpas. Todos nós na Terra erramos. Todos nós na Terra temos equívocos. Com exceção de Jesus, todas as outras pessoas, inclusive espíritos missionários, tiveram equívocos na Terra. Deslizaram. É perfeitamente natural. O erro é uma experiência fantástica que nos ensina a não fazer mais. Se uma criança chega aqui e mete o dedo na tomada, não é um erro, é uma experiência. Aprendeu nunca mais botar o dedo na tomada. O erro é isso, é pedagógico. Agora, insistir no erro é gerar muitos problemas para si. Cometeu um deslize, cometeu uma incongruência, traiu alguém, teve um deslize social, afetivo, financeiro, cometeu o crime do aborto. Não se atormente, renove-se e não repita a experiência. Não foi isso que Jesus dizia? Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Era reforma interior, era transformação moral para melhor. É ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ou seja, trabalhar o bom combate, como dizia Paulo. Porque nós seremos examinados não por momentos específicos na nossa vida, mas pelo conjunto da obra. Pelo conjunto daquilo que a gente coloca. Pelo conjunto dos sentimentos. Não é a quantidade de anos que a gente se dedica em uma causa. Não é o tempo de trabalho específico em determinada área. É a quantidade de investimento moral que fez a gente crescer, avançar. Não é o número de cesta básica que a gente deu. Porque tem muita gente fazendo apenas ação social, de fora. Tem espírita que passou a vida inteira fazendo ação social, mas não se melhorou. Fez uma obra de fora. Doou cesta básica, mas era um pedaço de cavalo de irritação. Desencarnou mal. Quem leu a obra de Irmão Jacó, Voltei, vai ver isso. Quem leu Otília Gonçalves, aqui na Bahia, uma das fundadoras da Mansão do Caminho, com Divaldo Franco, uma mulher que renunciou à vida dela para cuidar de crianças na Mansão do Caminho, que foi mãe adotiva de várias crianças, mas que não corrigiu algumas dos seus temperamentos e que ficou presa ao cadáver, sentindo asfixia no caixão, sentindo dificuldade de se libertar do corpo, e era espírita militante. E ela explica o porquê. Que ela fez o social, mas não se trabalhou por dentro. Para melhorar o temperamento, para superar alguns vícios, algumas posturas inadequadas.
Então a gente vê pessoas construindo creche, escola, mas não construindo a obra de dentro. Então, isso é muito importante. Não é que a obra social não seja importante, mas é importante quando eu aproveito ela para crescer. A obra de fora é material pedagógico para construir por dentro. Então essa é a realidade. Esse é o desafio que nós devemos empreender, que nós devemos realizar. Porque a transformação moral é o cerne da doutrina espírita. Se nós estivermos trabalhando para sermos pessoas melhores, as perturbações espirituais que estamos vivenciando serão superadas. Se já não estão superadas, serão superadas mais cedo do que nós imaginamos. Muita paz.